gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Mose e esse aqui é o meu canal. Depois de algum tempo aí, tô aqui de volta. Eu tenho aparecido muito aleatoriamente aqui no canal, né, gente? Mas eu tô aí em fase de conclusão do meu TCC da faculdade, então as coisas estão bem corridas. E hoje eu tô aparecendo aqui para poder trazer um tema que eu considero fundamental, importantíssimo, né? De ser falado, de ser discutido, né? E o que eu considero mais importante trazer esse tema aqui no canal é que eu vou trazer ele à luz da Bíblia, né? Eu acho que o meu maior foco aqui no canal é talvez mostrar para as pessoas que Deus ele está preocupado com a gente em todos os aspectos, né? Deus ele não está preocupado que a gente viva engessado, né? A vida espiritual da gente seja só ir na igreja e sentar lá e ouvir a palavra. Deus ele está preocupado com a gente em todos os aspectos, né? Então, o tema que eu vou trazer hoje aqui no canal é um tema que eu considero fundamental, como sempre falo. Né? Eu busco trazer coisas aqui no canal que estão relacionadas com a vida, com as relações humanas, com o ser humano em si, que todos nós somos, né? E hoje eu que vim trazer aqui no canal um tema importante falando sobre a exaustão e a reciprocidade, né? Quando eu falo de reciprocidade, eu falo de troca, né? De sentimentos e comportamentos que são mútuos, né? Daí a gente se pergunta, mas tem isso na palavra? Tem isso na Bíblia? Tem, gente. Se você se aprofundar na palavra, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Na palavra tem. Só que às vezes a gente fica muito no superficial, a gente não se aprofunda naquilo que tem que se aprofundar. Mas que tem na palavra, tem. E para embasar o vídeo, eu trouxe aqui a minha Bíblia. E esse versículo que eu vou trazer aqui está lá no livro de Isaías 41. Isaías 41, versículo 6. Talvez eu bote aqui no canto a referência e talvez eu também coloque o versículo para você me acompanhar, ficar mais fácil. De repente você não tem Bíblia, então você me acompanhando fica mais fácil. E aqui em Isaías 41, versículo 6, está falando aqui. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Vou repetir de novo para você poder entender. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, acho que eu era bem novinha, eu não entendi muito bem esse versículo não. Mas hoje, com o passar do tempo, né, olhando aqui para esse texto, você pode perceber que na frase está falando que um ao outro ajudou. Ou seja, tem uma ação de um e uma ação de um e a ação de outro, e os dois mutuamente se ajudaram e os dois mutuamente disseram um ao outro, se esforça, né? Então a gente percebe que aqui há ações conjuntas, né? Aquela ação recíproca, né? Que a gente fala, ação recíproca, né? Não tem um lá acima segurando a mão do outro para o outro não cair e não tem um aqui embaixo se pendurando nesse outro ou esse outro aqui puxando esse outro e um relacionamento desigual. Aqui nesse versículo deixa muito claro que existe uma força mútua de um para com o outro. Um ao outro se ajudou, né? Então, por que eu vou colocar exaustão aqui no título do texto? Porque se a gente for parar para pensar, às vezes a gente está exausto porque a gente está preso em relacionamentos onde só a gente faz esforço, só a gente ajuda, ou só a gente ama, ou só a gente se doa e não tem reciprocidade, né? O esforço vem só de uma das partes. Ou às vezes também tem alguém que está sofrendo isso com a gente, né? Tem alguém que só está dispensando algo pra gente, mas a gente não está devolvendo para esse outro aquilo que ele também precisa. E eu estava refletindo muito sobre isso. Por quê, gente? Porque nós somos limitados, tá? A gente não é time ilimitado, né? A gente é limitado, gente. A nossa vida é limitada, a nossa saúde é limitada.
nossos recursos são limitados, né? O nosso conhecimento, a nossa mente é limitada. Até os médicos chegam a um momento de conhecimento que a ciência ela não consegue intervir, porque o conhecimento humano é limitado, né? Então, nas relações, nada muda, é a mesma coisa. Se você está preso num relacionamento, e isso, gente, qualquer relacionamento, eu não estou falando aqui de relacionamento entre namorado, namorada, noiva, noivo, esposo ou esposa, eu estou falando de todos os relacionamentos, sabe? Todos os relacionamentos precisam ter reciprocidade, aquilo que está falando aqui nesse texto. Um ao outro ajudou, os dois, ambos se ajudaram. Não existe aqui uma pessoa que está só se ajudando e o outro ajudando ela. Ambos se ajudaram e disseram um ao outro, se esforça. Ou seja, eu vou te ajudar, você vai me ajudar, mas nós dois, em conjunto, vamos nos esforçar para que nenhum dos dois caia ou para que nenhum dos dois pereça. Então, entenda que de repente, se você está muito exausto, de repente você está preso num relacionamento, ou você não está exigindo, ou eu não estou exigindo, que as pessoas devolvam a gente também, que as pessoas nos sejam recíprocas, aquilo que a gente está doando, aquilo que a gente está dispensando a elas. E é tão essencial isso aqui, gente, porque uma hora a gente cansa. E para que você não venha se cansar e desistir desse relacionamento de amizade, esse relacionamento de família, você precisa trazer essa necessidade também ao outro de te devolver, porque a gente não consegue manter relacionamentos fazendo esforço pelo outro muito tempo. O outro precisa fazer a parte dele, você faz a sua, o outro faz a parte dele, o outro faz a parte dele, você faz a sua, né? E da mesma forma a gente também com as outras pessoas, né? A gente precisa ser recíproco com o outro, não achar também que a pessoa tem que só dar pra gente, ou nos ajudar, e a gente também não quer fazer a nossa parte, né? Jesus fazia muito isso. Quando ele chegava perto das pessoas para curar ou para fazer qualquer coisa na vida dessas pessoas, ele sempre perguntava: o que você quer que eu te faça? Porque Jesus queria saber que aquela pessoa queria realmente a cura, ela queria uma mudança de vida. Porque não adianta você querer ajudar quem não quer ser ajudado. Você vai ficar preso numa condição em que só você vai fazer esforço, só você vai se desgastar. E é possível, eu até me arrisco a dizer que é possível que uma hora você não tenha força nem para fazer por você. Você fez tanto pelo outro que uma hora você não vai ter força nem para fazer por você. Então veja como é que quando a gente lê a Bíblia, gente, quando a gente busca entender a Bíblia, a gente não passa aperto, porque Deus ensina a gente a fazer tudo, sabe? Às vezes você encontra pessoas feridas pela religião, por uma religião pregada sem amor, porque dizem que serviram muito tempo e não foram recompensadas com aquilo. Mas às vezes ela fez coisa que Deus não mandou ela fazer. Às vezes ela fez coisa que homens mandaram ela fazer, não Deus. Porque Deus, ele tá falando aqui, que precisa existir reciprocidade, né? E trazendo também pro lado da maternidade, porque eu sou mãe, a gente também precisa ensinar os nossos filhos, que eles não nasceram com isso, gente. A gente não nasceu querendo ser recíproco. É do ser humano só querer tirar, só querer ter. Não é nosso devolver ao outro, né? Não é nosso isso. A gente precisa ensinar as pessoas ou alertar as pessoas para que elas também façam a parte delas no relacionamento, a parte delas na ajuda que você está dando, né? Você deu uma ajuda financeira a alguém, mas a pessoa precisa saber que ela precisa procurar trabalho. Você não pode ficar ajudando toda a vida financeiramente ela, porque uma hora vai faltar para você também. É a parábola também das 10 virgens, né? Você vê como é que a Bíblia está toda ligada. É a parábola também das 10 virgens. 5 tinham azeite, 5 não, sabe? Então, quando as imprudentes foram pedir azeite às prudentes, elas falaram assim: vocês não se importam de faltar azeite para vocês e faltar para a gente também? Por quê? Porque quando as pessoas não se importam com reciprocidade, elas ficam sempre contando com o esforço do outro. Elas estão sempre contando com a fé do outro, com a oração do outro, esquecendo que elas precisam fazer a sua própria parte. Entendeu?
para o relacionamento dar certo, para a família funcionar, né? É igual dentro de uma casa, né? Se cada um fizer a sua parte dentro da família, não fica pesado para ninguém, mas se ficar um só fazendo tudo, uma hora esse um vai cansar. É igual o nosso corpo, gente. O nosso corpo é da mesma forma. A gente tem duas mãos para uma ajudar a outra. Uma mão ajuda a outra. A orelha, a mesma coisa, sabe? Mas se uma mão só fazer aquele movimento repetitivo e essa aqui ficar descansando, uma hora essa aqui vai estar desgastada. Você vai ter uma bursite, você vai ter uma tendinite, sei lá o que você vai ter. Mas uma hora essa mão aqui não vai aguentar. Entendeu? Então, procure entender que se de repente essa exaustão que você tá, às vezes emocional, às vezes espiritual, procure se perguntar se de repente essa exaustão toda que você está vivendo não seja porque você está presa em relacionamentos onde só você se esforça, onde só você se doa, onde só você ama, onde só você respeita, onde só você mantém. E reveja se de repente não está na hora de você mudar. Ou reflita também pelo outro lado, eu preciso refletir também pelo outro lado. Se de repente eu não estou sugando das pessoas e não estou sendo recíproca aquilo que elas estão me dando, né? Porque a gente não deve pesar no suor dos outros, seja emocional, seja espiritual, seja material. A gente precisa exercitar o ser recíproco, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te abençoado. É uma reflexão para a vida da gente e a luz da Bíblia, o que é mais importante. Se esse conteúdo te abençoou, que você possa compartilhar com alguém que está precisando e que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe. Tchau!